No coração das Escrituras encontramos Jesus frequentemente confrontado por aqueles que buscavam testá-lo. E Mateus 19, de 1 a 9 não é exceção. Aqui Jesus enfrenta a maliciosa pergunta dos fariseus sobre o divórcio, um tema carregado de implicações legais, morais e emocionais. Em uma conversa que explora profundamente as intenções humanas e a sabedoria de Deus, Jesus não apenas responde à pergunta, mas eleva a discussão para o plano original de Deus para o casamento. Esta mensagem mergulha nas águas profundas do que significa verdadeiramente união entre o homem e a mulher sob a perspectiva de Deus. Exploraremos como as perguntas dos fariseus revelam mais sobre seus corações do que sobre a lei, e como a resposta de Jesus reafirma o valor sagrado do casamento. Ao entender essas verdades, seremos desafiados a refletir sobre nossas próprias intenções e a buscar viver relacionamentos que honrem ao Senhor. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Alguns fariseus vieram a ele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Na passagem de Mateus 19, versículos de 1 a 3, observamos uma discussão entre Jesus e os fariseus, que nos oferece uma valiosa lição sobre intenções e verdade. Os fariseus se aproximam de Jesus com uma pergunta aparentemente simples sobre o divórcio, mas o contexto e a forma como a fazem revelam muito mais do que uma simples dúvida teológica. O texto diz: alguns fariseus vieram a ele para pô-lo à prova. Aqui, a intenção não é buscar sabedoria ou orientação, eles querem testar Jesus, desafiando-o a contrariar a lei mosaica ou a confundir o povo com suas respostas. Este cenário não é único. Em Lucas, capítulo 11, versículos de 53 a 54, vemos como perguntas podem ocultar intenções maliciosas. Enquanto Jesus estava falando, alguns fariseus e mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a provocá-lo, querendo falar sobre muitas coisas. Eles usam perguntas como armadilhas, não como pontes para o entendimento. A sabedoria de Provérbios nos ensina que o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O coração dos fariseus é revelado por suas palavras e perguntas. Eles não buscam a verdade, mas procuram uma oportunidade para acusar e criticar. Mesmo diante das provocações, a verdade permanece firme e clara. Como diz Provérbios capítulo 12, versículo 19. Os lábios verdadeiros duram para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um momento. A verdade do Senhor Jesus não é abalada pelas tentativas de confusão dos fariseus. Em resposta a essas perguntas maliciosas, Jesus não recorre a argumentos complicados ou defesas agressivas. Ele responde com a palavra de Deus e a sabedoria do alto, como está escrito em Lucas 21:15. Pois eu lhe darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários poderá resistir ou contradizer. Jesus ensina uma lição fundamental sobre a sinceridade nas perguntas e nas buscas por respostas. Em João capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Perguntas feitas com sinceridade, buscando realmente compreender a vontade de Deus, merecem respostas que iluminam e libertam. Essa conversa entre Jesus e os fariseus nos mostra a importância de examinar nossas próprias intenções quando perguntamos ou quando somos desafiados por perguntas. As respostas de Jesus não apenas resolvem dúvidas, mas também nos ensinam como lidar com as intenções ocultas nos desafios que enfrentamos. E ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O Senhor Deus estabeleceu o casamento como uma união permanente. O Senhor Deus, quando o fez, não pensou no divórcio. Assim como ele estabeleceu o ambiente de pureza e santificação no Éden, em todos os aspectos, assim o foi para o casamento. E Jesus cita o texto de Gênesis, mostrando, olha, o padrão é o padrão do Gênesis. Ou seja, o que Deus une,
o homem não deve separar, como nós lemos na Bíblia Sagrada. Respeitar o casamento é honrar a Deus. Respeitar e manter o casamento é honrar a Deus. Casamento exige dedicação. À medida que o tempo tem passado, eu e Carol temos descoberto que o casamento não é tão romântico quanto muitas vezes as pessoas apresentam, e aí muitas vezes é onde está o problema, essa fantasia que se cria muitas vezes em torno do casamento. O casamento é um compromisso, é uma aliança, exige dedicação. Obviamente que essa aliança é fundamentada no amor de um pelo outro e no amor de Deus, mas exige muita dedicação no termo eu vou fazer porque é o meu dever, porque precisa ser feito, entende? É muito mais do que sentimento, é uma aliança. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o escritor define o casamento como uma definição que eu gosto muito. Ele diz: o casamento deve ser honrado por todos, honrado por todos. O leito conjugal mantido puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. A Bíblia, ela nos apresenta o casamento como uma instituição, como algo que Deus ama, um projeto de Deus, mas ela aborda o casamento de uma perspectiva mais de compromisso, dedicação, de seriedade, de profundidade. Você, marido, precisa amar sua mulher, e isso significa renunciar a si mesmo todos os dias. Da mesma forma, você, mulher, precisa amar seu marido, renunciar a si mesma todos os dias. Casamento é renúncia. Um renuncia ao... Sabe? Precisamos vivenciar isso. Casamento exige isso. Mas fazendo assim e tendo sempre isso em mente, tendo essa mentalidade, você vai poder desfrutar de um casamento feliz com seu cônjuge. Eu e Carol temos vivido isso ao longo dessa mais de uma década que estamos casados, e o Senhor tem nos abençoado. Perguntaram-lhe: então por que Moisés ordenou que se desse à mulher um certificado de divórcio e que a mandasse embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de seu coração. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e casar-se com outra, estará cometendo adultério. O divórcio é uma concessão à falha humana, é uma exceção, tá? Não é a regra. E a fala dos fariseus, a pergunta dos fariseus é baseada em Deuteronômio 24:1, onde está escrito: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Havia duas escolas que pegavam esse texto, a escola de Hilel e a escola de Shammai, que pegavam esse texto e o interpretavam de maneiras distintas. A escola de Hilel interpretava de uma maneira mais liberal, permitindo o divórcio por qualquer motivo. Se o homem se desagradasse da mulher, ou como se diz em nossos dias, o amor acabou, aí ele já permitia o divórcio. Já a escola de Shammai era um pouco mais rígida, e não por qualquer motivo, mas só por adultério ou imoralidade sexual. Eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu explico isso com muito mais detalhes, porque se eu for explicar aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou deixar o card aqui, e no final, e você pode assistir depois, onde eu explico, abordo um pouco mais, com mais cuidado esse tema. Mas saiba que Deus valoriza a fidelidade e a pureza no casamento, como nos diz Malaquias capítulo 2, versículo 16, onde está escrito: o homem que odeia e repudia sua mulher, diz o Senhor, o Deus de Israel, inunda de violência o seu vestido. Por isso tenham cuidado e não sejam infiéis. É muito importante que eu e você, casados, maridos, mulheres, levemos a sério o casamento. O honremos, porque isso atrai a bênção de Deus. Outra coisa que é importante lembrar é que o divórcio é uma exceção. E exceção não define regra, tá? É uma exceção, são em casos extremos, em casos muito específicos. Nesse sentido, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Vamos orar? Pai Santo,
Nós lhe pedimos que o Senhor nos guie na busca pela verdade e sabedoria em nossa jornada de fé. Pedimos que o Senhor nos ajude a discernir as intenções por trás das palavras e a responder com sabedoria que vem do Senhor. Assim como Jesus enfrentou as perguntas dos fariseus com discernimento e clareza, que possamos também nós lidar com os desafios e provocações com integridade, amor e fé. Ensina-nos, Senhor, a fazer perguntas que busquem entender e não apenas testar, e a oferecer respostas que edifiquem, não que destruam. Que nossas palavras reflitam Teu amor e Tua verdade, e que nosso coração seja puro diante do Senhor. Conceda-nos a graça de buscar sempre a verdade que liberta e ilumina nossos caminhos. Protege nossos corações da dureza. Abre nossos espíritos para a Tua palavra e usa-nos como instrumento de Tua paz e verdade no mundo. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém. Seja um mantenedor do Jesus e a Bíblia e nos ajude a continuar tornando Jesus conhecido. Envie sua oferta através do Pix que aparece na tela ou pelo botão Valeu Demais que fica abaixo do vídeo. Parte da sua oferta será destinada à missão Portas Abertas e ao Instituto Águas Vivas para ajuda a irmãos vulneráveis. E a minha oração é que a sua semente multiplique 100 vezes mais. Se você quer saber mais sobre a permissão para o divórcio por meio da imoralidade sexual ou porneia, assista ao vídeo que vai aparecer aqui na tela. E se você ficou comigo até o final, escreva aqui nos comentários: quero ser fiel a Ti, Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.